Olha, gente, a juíza que gritou com uma testemunha em Santa Catarina pediu licença médica. Alvo da corregedoria do CNJ após divulgação de vídeo em que distrata um homem durante uma audiência, Kismara Brustolin teve uma série de afastamentos do TRT da 12ª Região desde 2014 para o tratamento de saúde ligados ao que chamam de transtorno bipolar. E aí a pergunta que eu faço para os senhores é a seguinte: se desde 2014 há registros desse nível, por que ela continuou como juíza, Mano Ferreira? Bom dia, Paulinho. Infelizmente, ela continuou como juíza porque o Estado brasileiro é benevolente com abusos de autoridade, como é esse caso. Há um desrespeito profundo às pessoas que estão ali na audiência, uma testemunha naquele caso, a pessoas que, no geral, são mais simples, têm menos poder do que a juíza, e tudo fica como está. A gente trata com normalidade. É um resquício de uma cultura absolutamente autoritária que, infelizmente, acompanha o Brasil desde que o Brasil nasceu. Eu disse outro dia, acho que esse é o tipo de situação que mostra como a mentalidade escravocrata ainda é uma cicatriz aberta no Brasil. Porque essa é a situação que a gente tem uma figura de autoridade se comportando como se o outro não tivesse nenhum direito, nenhuma dignidade humana na sua existência. Porque o tipo de grosseria cometido pela juíza nessa audiência é de um desprezo completo à dignidade do ser humano que está ali na frente dela, no caso virtualmente. Então, enquanto esse tipo de postura for normalizado, enquanto a máxima punição para um juiz que comete um erro no Brasil for ir para casa com salário integral para se aposentar, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa se reproduzindo. Este sofá ficou muito mais cheiroso agora porque temos a participação de Luciana Nepomuceno. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Paulinho. Cheguei tarde, mas cheguei, né? Não tem problema. Escuta, você como advogada, como é que você viu a ação dessa juíza? Não, eu como advogada e acrescento, como mulher. Como mulher. Tive vergonha pelo gênero que eu represento, de ver uma magistrada adotando esse tipo de comportamento. É exatamente o que o Manin falou, é um comportamento que expressa um autoritarismo. É um literal exemplo do abuso de autoridade de uma pessoa que usa da função e do poder inerente à função para colocar ali uma testemunha ou até mesmo a advocacia, quando a advocacia está ali exercendo a sua função. Um total desrespeito, constrangimento e que é pior. A Loman, ela beneficia, porque na verdade é uma premiação. Então vou te aposentar, mas com vencimentos integrais. Peraí, que você vem cheio de juridiquês. Você falou que é Loman. É porque você falou, né? Você como advogada. Aí eu assumi minha função de advogada. Explica para a nossa audiência o que é Loman. Existe a lei orgânica da magistratura. Ou seja, são as regras que regem o funcionamento, a parte administrativa do tribunal, a própria punição. Inclusive temos um órgão específico para essa função sancionatória dos magistrados e magistradas, que chama-se Conselho Nacional de Justiça. E dentre as punições, nós temos uma gradação, que pode ir advertência, censura, e você pode ser exonerado ao bem do serviço público. Sim. Só que o magistrado ou magistrada que comete atitudes como essa, arbitrárias, eles são exonerados, mas eles não perdem a remuneração. Então a pessoa vai para casa, fica lá sentadinho no sofá tomando o seu café. O que fez cai no esquecimento. Infelizmente no Brasil atitudes como essa caem no esquecimento, mas com o dinheiro no bolso. Amanhã já ninguém vai lembrar dessa Ninguém vai lembrar, mas eu tenho certeza que ela marcou negativamente a vida da pessoa, da testemunha e também do profissional que estava ali defendendo o direito do cliente dele. Manu? E um salário que continua sendo pago e que é um dinheiro tirado justamente da testemunha que está sendo humilhada, que paga impostos. Então, esse tipo de desproporção mostra como o Estado brasileiro ainda é autoritário, como a gente está longe de ter no dia a dia
do funcionamento das instituições brasileiras uma sociedade minimamente liberal, ou seja, que respeite o cidadão e que trate o cidadão não como um servo do Estado e do poderoso, mas como um cidadão, aquele para o qual o Estado funciona, né? Então, o servidor público deve servir ao público e não se colocar nesse papel de senhor. Ô Pablo, por que a gente tem que chamar juiz de excelência no Brasil? É porque a gente espera que os serviços deles sejam excelentes, né? Então, eles deveriam servir nesse alto grau de excelência. Isso só vai acabar, concordo plenamente com os dois, quando a gente colocar um fim nessa era palaciana. Se um dia o povo me escolher para ser eleito para alguma coisa, já fui, inclusive, tomar o meu cargo de deputado federal, mas se um dia eu for executivo no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é lutar por não poder nenhum político subir e dormir dentro de um palácio. Nós vivemos num regime de república, mas parece que a gente está no império ainda. Eu sugiro, eu vi o vídeo dela, eu sei que a gente está avaliando muito bem, mas eu queria ver um outro lado. As pessoas, né, nessa geração estão precisando urgente de ajuda psicológica. Eu sei que a gente já está indo direto no efeito, mas todos os casos que eu vi falando sobre essa juíza, não estou defendendo e não fui constituído advogado dela, apesar de ser jurista, eu não quero fazê-lo, mas eu quero uma observação. A gente tem uma sociedade bastante doente, onde as pessoas realmente estão tendo surtos. O que tem de novidade hoje? É que o judiciário agora começou a ser transmitido. A gente começa a ver um tanto de abuso, por exemplo, dentro de igreja. Aí todo mundo fala, está acontecendo alguma coisa. Não, é porque agora estão transmitindo na internet o que sempre acontecia. Então, esse tanto de gente, né, aparecendo, esse tanto de tráfego rolando na internet, a gente percebe que a gente está com a nação doente. Nós temos um problema de mentalidade muito forte. Mas para a gente converter o que o Brasil virou, um juiz ele se acha melhor que um cidadão e não deveria ser. Um patrão não tem que se achar melhor do que um funcionário. Porque o patrão trabalha, ele se lasca, ele pode ficar o ano inteiro produzindo, lá com seus 100 ou 1000 funcionários e pode no final do ano não ter nem R$1 de lucro. Na verdade, a gente tem que tratar uns aos outros, né? Como nós somos de verdade, mais semelhança do Criador. Agora, de verdade, o cara passa no concurso público, ele está se submetendo a ser um servidor do público. O problema é que o povo é o povo junto, né? Ninguém respeita o indivíduo. E na hora que o brasileiro entender que o indivíduo ele precisa de se juntar, por exemplo, eu estava na China, no Japão agora, esses dias, passei um bom tempo lá, por questões comerciais, e você vê que o povo chinês é coletivista, você vê que o povo japonês é a mesma coisa, nós somos um povo individualista, ou seja, não somos um povo. Então, você senta diante do juiz, o juiz tinha que olhar para um indivíduo e pensar que aquele indivíduo representa todo o povo. Aqui é cada um por si. E Deus não está por todos. Por quê? Porque nós fazemos de tudo para não ter uma nação. Então, minha avaliação, eu sei que não é contraditória com os colegas aqui, mas a gente precisa também olhar para o lado humano, sabe? De por que essa mulher está desse jeito. Então, a carga, por exemplo, eu acho que a culpa não é nem dela. Não, a culpa é de todo mundo. Se há registros de bipolaridade sendo registrados desde 2014, estamos falando de quase 10 anos que o problema já foi detectado no povo. Por que não tomaram nenhuma iniciativa de afastá-la? Assim, eles têm que tomar cuidado com o seguinte, cara. Bipolaridade também não é nenhuma doença também. Tem dia que você é de esquerda, tem dia que você é de direita. Não tem isso. Não, vou defender meu amigo Pepe. A gente tem que tomar cuidado pelo seguinte também, né? Bipolaridade não impede ninguém de exercer o seu papel e a sua profissão, né? Há níveis de bipolaridade, né? Conheço várias pessoas bipolares que são profissionais maravilhosos. Então a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir um preconceito, uma discriminação que é normal com doenças psicológicas, não é? Eu não creio que desde 2014 essa juíza tendo se tratado com bipolaridade impediria ela de exercer o papel dela de juíza. O que eu vejo é uma questão muito mais profunda, aí eu concordo com o que foi falado aqui por todo mundo do sofá, que mostra o autoritarismo do Poder Judiciário, que é o poder menos democrático, mais fechado, mais encastelado em si, não é? O que foi mostrado aí, eu vejo diariamente na justiça, né? Eu até contei um caso aqui quando eu era estagiário, eu lembro até hoje, né? Eu cheguei para despachar com o juiz e falei assim, você não, excelência, doutor. Ele começou a crescer para cima de mim, um mero estagiário que estava aprendendo a lidar com o procedimento da justiça. Então, o problema que eu vejo, né, é a questão da falta de abertura do Poder Judiciário em geral para a população. Esse é o problema. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 26 minutos.
Eu discordo um pouco, meu querido Felipe Monteiro. Você discorda de mim? Não, é porque eu gosto de te deixar nervoso de alguma forma. Porque você romantiza as coisas. Eu acho. Ela adora você por causa disso. Aliás, vocês saíram juntos, mas não vamos entrar nessa detalhe. Deixa eu só trazer revelações aqui. O ponto é o seguinte: você traz, de alguma forma, a questão romântica dizendo o seguinte: uma pessoa com bipolaridade pode tranquilamente ser juiz. Eu discordo. Eu acho que as pessoas que, de alguma forma, estão com algum tipo de transtorno mental precisam fazer uma coisa: tratamento. Então você vai parar o país. A função... A galera tá... Pablo, nós estamos com um problema sério da cara, sociedade. A função de um juiz, ela não pode ser afetada por nenhum tipo de transtorno psicológico, cara. Paulinho, mas eu posso fazer uma... Eu discordo de vocês em relação a isso. O cara tá julgando vidas. Pô, como é que você vai... Mas tem crise. Tratamento, né? Tem que ter um acompanhamento de saúde mental. Exatamente. Eu poderia até sugerir que fossem feitos testes psicológicos no decorrer de qualquer atividade, não só do exercício da função jurisdicional da magistratura, não, mas qualquer atividade. O ponto é, sempre que vem um escândalo, sempre que vem um fato a público, porque isso acontece, como o PP bem disse, diuturnamente no judiciário, eu como advogada militante posso dar aqui, ficar nesse sofá aqui essa manhã inteira, dando exemplos que eu presencio, não é que eu ouvi falar. Mas quando vem a grande mídia, fatos como esse, sempre qual que é a primeira válvula de escape? A pessoa está com problema psicológico, a pessoa está com depressão. Aí se invoca um quadro clínico como panaceia para encobrir comportamentos abusivos. Aí interna, aí fala, agora tirei licença, como se isso fosse motivado por um quadro. E a invocação do quadro clínico, como o PP disse, Paulinho, é a bipolaridade. Sinceramente, quantas pessoas apresentam bipolaridade? Milhões. Milhões. Paulo vai poder falar, milhões de pessoas apresentam e isso não está diretamente relacionado com o fato em si. Nós estamos agora falando de um fato específico. Ela chegou numa audiência virtual e falou, me chame de excelência. Me fala, Paulinho. Por favor, o que isso tem a ver com a pessoa ser bipolar ou não? Ela querer ser tratada totalmente. Com o nome. Mas, totalmente. por favor, Paulinho, isso aí é desrespeito, isso é educação. Tem tudo a... Não, isso aqui não quer dizer não que isso é falta, primeiro, de educação. Não, às vezes a pessoa ela pode querer parecer, de alguma forma, uma pessoa soberba de manhã e à noite ela é mas ela tem que ter consciência que ali ela está no papel de magistrada. Então ela querer falar assim, mas olha, é isso que eu tô falando. E ainda assim ela prejudicou a parte do processo, porque ela desconsiderou o depoimento de uma testemunha que poderia ser favorável à parte que estava ali batendo nas portas do judiciário, porque ela não foi tratada com o nome de excelência. Por favor, Paulinho, não dá. A gente não pode, desculpa, passar pano para esse tipo de comportamento. Pois é, mas o juiz, porque ela é bipolar. O juiz, ele fica, né, apaixonado de alguém não chamar ele pelo pronome, só que o problema, de novo, que a causa, não vou entrar no quadro psicológico, mas é que a gente tem problema de identidade. Você vai pegar hoje, as pessoas têm 40, 50 ideologias de gênero diferentes. Então, a gente está com um problema muito sério. Você está falando de todes? Não, você fala aqui agora, só que eu estou falando de causa. O problema é que eu não estou falando de causalidade para chegar nesse ponto. Eu estou falando muito antes. A maior parte das discussões, e sempre que eu vim aqui, e sempre continuarei vindo, e obrigado pelo convite, vai ser sempre para discutir. A outra vez vocês perguntaram, o que você acha do sofá que o Lula comprou, né? Tipo, são discussões do efeito. O que a gente precisa fazer é fazer simplesmente é ter uma nação de volta, é ter uma mentalidade de povo, é tirar político. Tem 70 mil políticos que acham que são gangsters. Eles estão em palácios, tem que deixar os palácios para visitação. Tem que pegar o juiz e ensinar humanologia para juiz. Então, Você está criticando a nova geração, basicamente. Não é a nova geração, é só a educação. Até porque a média desses juízes não é da nova geração. É porque ela não acabou de passar no concurso, não. Mas o Pablo veio trazer a história do Todes aqui. Não, eu estou falando que é muito além disso. Nós somos um povo que perdeu a identidade. E a cada dia que está passando, a gente está criando mais confusão na nossa cultura. De novo, eu vou falar de Japão, por exemplo. É um povo que tem identidade, cara. Você vai na rua, os caras têm o mesmo comportamento. Aí você fala, não, mas eu quero que cada um tenha um comportamento X. Você vai esperar o quê? Do juiz. Ele estava falando que era estagiário. Quando eu fui estagiário, lá em Aparecida de Goiânia, estava lá ajudando nos divórcios,
Tinha gente que falava para mim, não questiona se a pessoa quer divorciar. Só faz o divórcio, só dá a entrada para ela, né? Ela tá pedindo de forma gratuita. Eu não, eu dava a tarefa e falava, eu só vou fazer isso aqui para você na próxima semana. Só que você entra, você não pode nem pensar no sistema. O sistema foi desenhado para o juiz entrar e falar o seguinte, ele era estagiário. Ele poderia muito bem, de forma amorosa ali, ser instruído. Ó, quando você for endereçar a palavra, você pode muito bem ser assim, mas é desde quando você entra no sistema, o sistema é desenhado para não funcionar. Por partes aqui, Mano Ferreira me pediu antes, mas eu quero entender, dessa questão da falta de educação, quais são as consequências, Maninho? As consequências pegando do ponto que o Pablo traz. O descolamento da realidade. Um exemplo, pesquisa do mês passado, feita pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. 73,9% dos juízes brasileiros acham que ganham pouco. E eles ganham acima do teto constitucional. Ou seja, estão ganhando 40, 50 mil reais. Num país em que quem ganha o salário mínimo já está na média da população, não é pobre. Os pobres brasileiros ganham o Bolsa Família. Mas, Maninho, quando você compara também qualquer salário com o salário mínimo, Não, mas o Ferreira está reclamando do juiz, acabou de fundar o sindicato dos comentaristas. Ele reclamando que é um liberal sindicalista. É um liberal sindicalista. Não, mas o ponto é a desconexão da realidade. Como os juízes acham que ganham pouco? Em que mundo eles vivem? Em que país eles vivem? 290 mil reais, não sei se foi esse ano ou ano passado, 290 mil. E às vezes tem pagamento retroativo de benefício que ganha 1 milhão no mês. O que você queria falar? Ô, Paulinho, eu queria fazer uma transversalidade nos assuntos aqui. Eu sou filha de magistrado. Perfeito. Então, eu nasci nesse ambiente e posso falar. Sabe qual que é um problema? Aí por isso que eu estou fazendo a ligação, não só com a questão educacional do país, mas também com o número de cursos de direito que desovam advogados e advogadas que querem fazer o concurso público por conta do que o Maninho falou, do vencimento que vai receber, não preocupado com a função em si. Então, quando a pessoa vai em busca, eu vou fazer aqui porque eu vou ter vitaliciedade, ou seja, vou ficar lá até a aposentadoria compulsória nos meus 75 anos, vou ganhar acima do teto constitucional, porque tem uns milhões de penducados, e esquece que a pessoa tem que ser vocacionada para a função. Porque aí a pessoa entra nisso e ela fala, virei deusa. Passei no concurso, virei deusa. Porque isso ali é a pessoa introjetar o espírito de deusa. De, olha, eu sou deusa magnânima, você me chama de excelência. Então, isso aí tem a ver também com a falta de vocação, muitas vezes, da pessoa para a função. Porque quando você é vocacionado, você vai falar assim, eu quero prestar igual... Pablo deu exemplo aqui. A pessoa quer divorciar? Dá o divórcio, dá lá o que é a pretensão, não. A pessoa vai lá, não vou te dar, não vou olhar seu testemunho porque você não me chamou de deusa. Tipo isso. O Brasil é a terra dos bacharéis, né? Ou seja, as pessoas querem se formar em direito para prestar concurso público e encostar no cargo, né? Ou seja, é um absurdo, né? Por isso a gente tem que revisar a forma de demitir servidor público ineficiente no Brasil. Né? A gente tem que pensar uma forma de reforma administrativa e judicial muito mais ampla. Agora, sabe como é que é no Japão, Marçal, o curso para advogado? É engraçado isso, porque você presta um concurso único, né? Você passa a faculdade de Direito, se forma como jurista, né? Aí você presta um concurso único e os primeiros colocados escolhem se quer ser juiz, advogado ou promotor. E todo mundo ganha bem, né? Na carreira jurídica lá. Ou seja, é impressionante como o sistema educacional do Japão é muito mais permeável à mudança democrática que o brasileiro.